Atenção Brasil, se liga aí que eu vou te dar o bizu de como escrever uma redação sobre analfabetismo no Enem. Esse é um problema ainda muito sério e persistente no nosso país. De acordo com a última pesquisa do IBGE, pouco mais de 6% da nossa população ainda é analfabeta. Isso não significa que nós não tenhamos mecanismos e possibilidades de efetivamente resolver esse problema. De acordo com o pedagogo Paulo Freire, é preciso fazer uma educação que se paute, que se baseie na experiência e na vida dos estudantes para que seja possível realmente reverter o quadro de analfabetismo, sobretudo entre os mais velhos, e fazer com que eles consigam dominar a palavra escrita. Ele fez isso na prática no ano de 1963, numa cidade pequenininha no Rio Grande do Norte, chamada Angicos, na qual 300 cortadores de cana, que eram os trabalhadores centrais da cidade, aprenderam em 40 horas de aula apenas, todos a escrever. Essa experiência, chamada As 40 Horas de Angico, é uma das mais extraordinárias da pedagogia, não apenas brasileira, mas do mundo inteiro, e demonstra que com esforço, com desejo e com orientação pedagógica adequada, é possível sim reverter o quadro crônico de analfabetismo da sociedade brasileira. No entanto, isso não é uma realidade contemporaneamente no Brasil, e isso acaba sendo muito grave, uma vez que no modelo de sociedade em que nós vivemos, a falta de acesso à palavra escrita inviabiliza que os indivíduos tenham acesso à verdadeira cidadania, e a gente acaba tendo isso acontecendo, a gente acaba tendo esse resultado funesto porque não há investimento suficiente nessa demanda histórica e urgente do nosso Brasil. Para poder discutir a falta dos direitos efetivos para as pessoas que são privadas do conhecimento da palavra escrita, nós vamos trazer o conceito de sociedade grafocêntrica. A sociedade grafocêntrica é exatamente a nossa sociedade. Ora, a sociedade ocidental, ela não apenas utiliza a palavra escrita como um instrumento ou um mecanismo, mas ela se organiza totalmente no entorno dessa palavra escrita. Desde as leis até os contratos que são assinados entre um indivíduo e outro, desde a educação até o acesso à internet, é mediado em larga medida e praticamente em alguns campos, 100%, pela palavra escrita. Portanto, se o indivíduo não tem acesso e conhecimento a saber ler e escrever, se ele não consegue compreender um texto e não consegue redigir alguma coisa que lhe é de interesse, ele vai ser privado de uma série de direitos, desde ter conhecimento efetivo daquilo que ele está assinando quando ele for assinar um contrato, até muitas vezes encontrar um endereço. Afinal de contas, eu não vou saber sequer ler a placa de uma rua. Então, desde o direito do acesso à informação até o direito de ir e vir são prejudicados aquele que não tem o provimento da palavra escrita. Ora, e isso acontece em larga medida porque o Brasil não estabelece como prioridade o investimento em alfabetização no nosso país. O ex-ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, já apontava justamente esse fenômeno. De acordo com ele, a prioridade zero do Brasil seria as crianças, seria a base central de tudo aquilo que precisaria ter o maior investimento. E logo em segundo lugar, o analfabetismo. Afinal, o analfabetismo de crianças que não conseguem aprender a ler e escrever na idade certa é prejudicial ao longo de toda a sua formação, e o analfabetismo de idosos inviabiliza, idosos e adultos de maneira geral, jovens adultos e mesmo adultos de 40, 50, 60 anos, faz com que eles sejam privados de oportunidades, de possibilidades e de manifestar as suas potencialidades em plenitude no interior da sociedade. Portanto, a falta de investimento impede que o Brasil entregue aos seus cidadãos a chance de serem tudo aquilo que eles podem ser. Para poder resolver esse problema, é preciso que o governo aumente de fato os investimentos na área e busque criar grandes projetos de alfabetização por meio de situações, de mecanismos específicos, como a experiência de Angicos, como a metodologia de Paulo Freire, que teve efetividade na hora de conseguir alfabetizar adultos em condições, inclusive, muito precárias de vida e subsistência. Assim, dessa maneira, vai ser possível nós construirmos um Brasil que realmente oferece aos seus cidadãos as possibilidades de dominar a palavra escrita e, com isso, ter acesso pleno à cidadania e a tudo aquilo que eles têm condições de ser.